Salve, salve, senhoras e senhores. Eu sou o Sal em mais uma live aqui do Pitadas do Sal. Hoje eu vou bater um papo com o músico Kiko Continentino, com a participação aqui do meu amigo e audiófilo Irã Damasceno. Salve, Irã, tudo jóia? Ô, Sal, boa noite, meu irmão. Tudo na Ótimo, paz. excelente. Coisa boa, coisa boa. É o que eu sempre digo para uns amigos, né? Falar de música muitas vezes é tão bom quanto ouvir música, né? Enquanto a gente espera o Kiko, ele foi buscar um fone de ouvido ali para ouvir a gente melhor, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Sim, Quando que a música deixou de ser um mero hobby para você e passou a ser uma atividade essencial assim na sua vida? Que pelo que eu te acompanho, e principalmente nas redes sociais ali, você dá muito valor à música, né? Você gosta muito de música e você é um cara muito envolvido, embora não seja músico. é verdade, Sal. Aliás, foi lá, né? Que eu me lembre, apesar de fazer exatamente 5 décadas, quando nós éramos vizinhos, a Sim, música entrou assim entrou com duas músicas. A música entrou na minha vida porque eu sou filho sou de uma família de seresteiros, né? Então sempre tive essa referência musical. Lá em casa era música de noite. E entrou com aquela música do Silvio Caldas, cara, O Chão de Estrelas. Eu olha só, adorava ouvir, clássico. pô, aquela poesia divina. Minha avó cantava para eu dormir, né? E Sim, um sim. dia, cara, eu fiquei fascinado assim porque eu ouvi pela primeira vez naqueles discos chamados pau de sebo, onde Pode você crer. tinha vários, né? Você tinha Sim. um artista do jazz, tinha um de É. samba, tinha um de rock, e minha Pau mãe de, comprava disco, sim, pau de hein? sebo, só pra ilustrar pra galera, pau de sebo era geralmente o que era um LP com vários artistas que as gravadoras lançavam justamente com o intuito de ver quem é que ia subir, quem é que ia galgar o estrelato ali para poder investir num LP solo, né? Aqui, o Kiko tá Perfeito, aqui. Antes de você terminar de legal. responder, vamos colocar o Kiko no papo e aí Vamos você lá. continua respondendo aqui. Salve, Kiko! Seja muito Boa bem-vindo, noite, meu querido. Boa boa noite. noite, amigos do Pitadas. Salve, salve. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu estava aqui conversando, trocando uma ideia com o Irã, enquanto você foi lá pegar o fone, de como a música, né, passou a ser uma atividade essencial na vida dele. Que até então a música está envolvida com a gente desde que a gente nasce, né? Ninguém sabe dizer ao certo qual foi a primeira música que ouviu na vida ou quando ouviu música na primeira vida. A gente é Ninguém sai, embalado, a ninguém gente é sai imune. embalado a gente é embalado no colo da nossa mãe com música, né? Então a música é uma atividade essencial. E o Irã estava falando que a primeira vez que a música bateu forte ali na vida dele foi com Chão de Estrelas, né? Que é um clássico da música popular brasileira. Conclui Silvio ali teu Caldas. raciocínio, Irã. Silvio Caldas. Cara, e o curioso, Kiko, seja bem-vindo, uma boa noite. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Você faz parte da história da música brasileira. É uma honra muito grande tê-lo aqui, tá? Muito Então, para obrigado. concluir, eu que agradeço, nós que agradecemos. Sim. E o legal que eu lembre bem, a música que me chamou muito a atenção, ao ponto de me chocar positivamente, foi Io Te Daro de Pio, da Orietta Berti. E, cara, aquela música entrou assim pelos meus ouvidos, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Isso Isso lá quando com você era 6 anos, criança. Olha só. 6, 7 anos de idade, cara. Aí Bacana, né? começou Sérgio Endrigo, Luciano Bruno, essa galera toda. Eu sou fã da música italiana também, mas aí depois é outra história. Aí entra Que a música legal. instrumental mais lá na frente, o jazz, depois a gente fala. Bacana. Bacana. Hoje, então, a gente vai aqui, mais uma vez, dar as boas-vindas pro Kiko. O Kiko é um pianista, compositor, ele já gravou com grandes nomes da nossa MPB. E uma coisa que eu acho muito injusta, assim, embora eu não seja músico, eu acho injusto para os músicos de estúdio, para os músicos que estão sempre nos bastidores, mas que assim, que a gente ouve a maioria das vezes e não sabe quem é, não sabe o nome e tal. Eu sempre tive por hábito, Kiko, principalmente na época no formato de álbum, né, do meio físico, de ler a ficha técnica, de gostar de saber o técnico de som, quem mixou, quem tocou e tal. E eu sinto muita falta disso na música de hoje, onde a gente escuta música no streaming e tal, e não tem mal tem os créditos dos compositores. Fará dos músicos que fez parte daquela gravação, né? Então, seja muito bem-vindo. Queria que você começasse a falar um pouquinho disso, assim. Depois a gente entra aí na tua história e com quem você tocou.
Não, eu também, Sal. Eu também sempre tive o hábito de copiar as fichas técnicas. Você sabe que eu sou da geração do vinil. A minha maior escola foram os discos, né? Sim, Meu pai tinha um bar, um clube de jazz, na verdade, né? Um estúdio bar em Belo Horizonte, e ele tinha assim um acervo de vinis impressionante. Mas eu não me contentava com aquilo, eu ia atrás de outros discos também, de discos dos amigos do meu pai. Os próprios discos do meu pai, quando eu saí deixei de trabalhar com ele, eu comecei profissionalmente com 15 anos, lá em Belo Horizonte, em 1985. E dos 15 aos 18 eu toquei direto com meu pai de segunda a segunda-feira. Então eu levei muitos discos dele nas fitas cassete. A fita cassete é como se fosse o nosso pendrive da época, sabe? verdade, Porque é verdade. ali que você guardava tudo e tal, quando não tinha os recursos para comprar aquele monte de disco, você comprava as fitas, né? E a fita também se apagava, colocava outros, É, funcionava como um pendrive. ótima Então, associação. então, mas eu pegava a fita meio com um caráter permanente mesmo, até elas se envelhecerem e estragarem, né? Porque Aham. magnetizava. Então eu tinha todo o cuidado que a fita cassete tinha uma caixinha pequenininha assim, a caixinha desse tamanho mais ou menos assim, né? Uma caixa assim. E ali eu escrevia todas as informações do vinil, Que todas as legal. informações relevantes, né? Ficha técnica sempre, né? Às vezes até fazia um desenhozinho e tal, colocava o selo, quando era uma coisa que me chamava atenção, né? A gravadora, um pedaço da capa. Eu sempre tive esse cuidado de fazer as minhas fitas todas com todas a maior parte das informações possíveis. Quando começou a digitalização, os CDs, aquelas informações que antes ficavam no vinil grandes e tal, passaram a ficar nas caixinhas do CD, nos No encartes, encarte. bem menores, mas ainda constavam. Tudo bem, legal. Quando começou a internet, o fenômeno da internet e o YouTube, particularmente, que eu acho uma coisa assim impressionante, ainda acho espetacular, sou muito fã do YouTube. No começo das postagens do YouTube, nos primeiros 5, 10 anos, todos que postavam tinham um grande cuidado de colocar a ficha técnica. Eu mesmo, todas as Sim, postagens que eu sim. faço no YouTube, eu faço questão de colocar a ficha técnica. O que estragou um pouco essa questão foi o tal do Spotify. O É. Spotify apareceu como um aplicativo maravilhoso, que é maravilhoso, maravilhoso, mas maravilhoso em termos, porque proporciona uma boa renda aos artistas, muito difícil. Só As aqueles artistas gravadoras. é, só aqueles artistas que vendem acima de 100 mil cópias e acima de 500 mil cópias é que vão ter alguma renda significante. Os outros não, vão receber centavos, centavos mesmo. E outra coisa que eu acho terrível no Spotify, que eu considero terrível, e ele é meio fechado, né? Você tem que ter o programa, ter o Spotify gratuito, mas aí já não é a mesma coisa e tal. Então eles te levam tudo para você fazer assinatura, ter o programa. E uma coisa, mas o que eu acho terrível mesmo é a falta da ficha técnica. Inclusive o É, Spotify ele publica também no YouTube. Então com isso ele contaminou o YouTube. O verdade. Spotify passou a ditar um padrão para o YouTube, uma referência, que é deixar a música sem a ficha técnica, sem os músicos. Então você tem, por exemplo, ali uma gravação com Milton Nascimento, você não sabe quais são os músicos que estão com Milton Nascimento. Exatamente. Isso, para mim, faz uma falta danada, né? É. E assim, isso que tu tá falando vem muito ao caso da valorização do músico. Ah, quantas músicas a gente já ouviu em que você toca, né? Porque você gravou, a gente depois vai comentar sobre isso mais profundamente, com uma gama muito grande de músicos brasileiros, né? De renome, e teu nome fica, tipo assim, só para quem é muito envolvido, como o Irã, por exemplo, né, que vai a fundo, não é um mero ouvidor de música, de rádio, de televisão, né? O Irã, como um bom audiófilo, ele vai também, como a gente fazia antigamente, de ver quem tocou, quem gravou. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade, sabe? Eu pego um disco do Milton, que foi um dos artistas que você trabalha, né? Trabalhou durante muitos anos. E, pô, se eu escuto um solo de baixo, eu vou querer saber quem foi esse baixista. Se eu escuto um arranjo de piano bacana, eu falei, quem tá tocando piano nessa faixa? Sabe? Se eu escuto um Perfeito. arranjo de cordas, além de querer saber quem é que está executando as cordas, quem criou aquele arranjo? Mas assim, eu sei que nós, eu, Irã e algumas outras pessoas como a gente, são meio fora da curva, nem todo mundo gosta.
mas eu acredito que se viesse naturalmente essas informações junto com o produto final, o nosso enriquecimento seria muito melhor, né? E com certeza. É uma sonegação de informações importantes, né? Você, Muito. todo filme, no final do filme, vem os créditos, né? Sim, sim. Então é A gente, importante que a música também siga esse padrão, é é, fundamental. Irã, você era uma pessoa desde criança que se preocupava com isso ou isso começou a se despertar em você mais para adolescência e tudo? Essa curiosidade. Cara, isso aí que vocês estão falando, o Sal já abordou muito bem, pelo fato de eu não ser músico, mas eu sou, digamos assim, um aficionado por música. Eu costumo dizer que a música é parte da minha essência. Eu não faço nada sem música. Eu comecei, que eu me lembre, foi com aquele álbum, não sei se vocês vão lembrar, do filme Embalos de Sábado à Noite, que eram Opa, 2 claro. discos. Você abria, você tinha aquelas fotos, as cenas do filme, e você tinha toda a ficha técnica. Eu É. conheci, por exemplo, um dos baixistas que eu mais amo, que é o Nathan Nest, né, que toca com 4Play ali, com Bob James e tal. Eu conheci o Nathan assim. Eu estava ouvindo uma música do 4Play, que eu sou fã do Bob James, né? E estava ali ouvindo, eu falei, gente, que baixo é esse? Que coisa maravilhosa. Aí eu falei, exatamente isso aí que o Sal colocou. Eu falei, eu vou levantar quem é esse cara. Uma vez também, vendo um show do Al Jarreau, o público na chuva, um show lindo, 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 e ele toda hora falando dos músicos. Eu falei, pô, eu tenho que saber quem é essa galera, que É. arranjo é esse ali, por uma guitarra maravilhosa. Perfeito. E eu acho que isso faz uma falta muito grande, porque empobrece e desencoraja as pessoas de buscarem os músicos, como no caso do Kiko. Né? Às vezes o Kiko está numa música de um artista renomado, pô, que piano lindo, mas e aí, cara? É. Como é que a gente sabe que é o Kiko? Sim. Perfeita colocação. Só para ilustrar aqui, para quem ainda não se tocou com quem a figura aqui, o personagem que a gente está conversando, o mestre Kiko aqui, ele tocou com nada mais, nada menos, eu tenho aqui a listinha, com Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Leni Andrade, João Bosco, Maria Bethânia, Seu Jorge, Leila Pinheiro, Ginga, Jane do Bock, Edu Lobo, Chico Buarque, Fernando Abreu, Toninho Horta, e assim, a gente ia ficar a live toda falando, porque isso é uma constatação da qualidade de um músico excelente, que a gente está aqui conversando hoje, como é o Kiko, que merece todas as honras e merece sim ser conhecido, ser um nome mais conhecido também, sabe? A gente precisa valorizar esses artistas que geralmente ficam mais no backstage, embora o Kiko seja também compositor e tenha trabalhos gravados, né, Kiko? Conta um pouquinho, eu queria que tu contasse um pouquinho disso. Seu pai é músico, tinha esse bar em Belo Horizonte, né? Aliás, Belo Horizonte é um celeiro de músicos excelentes. Tá aí o Clube da Esquina que não nos deixa mentir, né? E como é que começou essa tua, a princípio, essa tua paixão pela música até se tornar uma profissão? Eu fui por... Eu não tive muita escolha. Eu fui por livre e espontânea pressão, porque o meu pai ele tinha uma paixão muito grande pela música e já me colocou, desde que eu me entendo por gente, tinha sempre um piano, então eu estava ali dedilhando umas melodias, encontrando uns arpejos, uns intervalos, desde os 4 anos. Né? Nossa, tá no sangue, né? Não tem jeito. Aí meu pai se tornou profissional tardiamente, até hoje ele seguiu como músico profissional. Meu pai fez tudo. Meu pai foi do Jornal do Brasil, cara. Olha Ele só. fez jornalismo, ele fez várias faculdades. Ele fez jornalismo, filosofia, sociologia, fez arquitetura, mas não terminou nenhuma. Mas ele foi publicitário, foi muita coisa. Trabalhou, ele foi tradutor, né? E ele trabalhou no Jornal do Brasil nos anos 70. E até que, quando ele tinha 30 anos, ele decidiu ser músico, que era o que ele sempre quis ser, desde sempre. Minha avó tocava piano clássico, um pouquinho de piano clássico, meu pai também, e ele começou a estudar no método de jazz do John Merrigan, que tem o passo do Bill Evans. Bill Evans é um dos maiores gênios do piano jazz contemporâneo. E o Bill Evans apareceu lá em Belo Horizonte, meu pai foi atrás dele, falava um pouco de inglês, né, traduzia e tal.
e bateu um papo. O Bill Evans, assim, deu maior atenção para ele, ficou a tarde inteira com ele, e ele perguntou, olha, eu estou com 33 anos, está tarde para ser profissional? Ele falou, não, pelo contrário, você pode ir, embarca nessa e tal. Meio que abençoou meu pai. Bill Evans é um dos maiores gênios do jazz contemporâneo, né? Exatamente. E com isso ele deu assim, meu pai foi para São Pedro do Lumiar, largou tudo, juntou uma graninha, aí ele foi com os discos dele, botou o piano num caminhãozinho antigo, um caminhão Chevrolet 56, e foi para São Pedro do Lumiar, que na época era a roça da roça. Sim. Às vezes você levava um dia para chegar lá, do asfalto, porque a estrada era muito ruim. E aí ele ficou ali um ano só estudando jazz e tal. E isso, nessa época eu tinha 7 anos, e eu já estava ali tocando com ele e tal. Quando ele se profissionalizou em Vitória, em 79, eu já com 9 anos, eu dava canja todas as noites. Ele me carregava sempre com ele. Então eu estava sempre dando canja com ele. Depois a gente foi para BH, também, 10, 11, 12 anos. Com 13 anos, as canjas já eram oficiais, eu já tocava todo final de semana. Eu estudava de manhã, então sexta e sábado dava para tocar e acordava tarde e tal. Sim. E com 15 anos ele me encorajou a largar a escola, faltava só um ano para terminar. Ele me encorajou a largar a escola para ir trabalhar com ele, o contrário que os pais fazem, né? Não deixa de estudar, não. Mas ele sabia o talento que ele tinha em casa, né? Encorajou. Então foi meio que na pressão, mas foi uma pressão que funcionou positivamente para mim. E depois vieram meus irmãos, que são músicos também. O Alberto gravou vários discos aí conceituais com Ed Mota, do Caetano. Agora, recentemente, a Gal Costa gravou música dele. O Jorge, meu irmão, também sensacional. O Alberto é baixista, o Jorge é saxofonista. O Jorge foi para Nova York, morou 15 anos lá. E tinha uma banda também, com o David Byrne, era doido com essa banda. O pessoal do Red Hot Chili Peppers também, muito fãs dele, inclusive convidaram ele para tocar com eles aqui no Rock in Rio. Que legal. Enfim, Jorge criou um movimento bacana também, se especializou naquelas flautas de bambu pífanos, né, que tem no Nordeste do Brasil. Em Caruaru, né? Ele foi em Pernambuco, fez toda a pesquisa. Isso já há 20 anos atrás. Hoje em dia ele é um ás disso aí, mas além disso ele toca saxofone, jazz, é produtor, está lançando o disco dele também de músicas cantadas, né? Ele cantando como cantor também. Né? Eu sou casado com uma cantora paulistana, excelente. Eu já produzi o disco dela também, vou produzir o segundo, preparando os arranjos, e que também teve experiência. Ela é educadora, formada. Fala o nome dela, né? Chama Lucinha Lima. Todas as quintas-feiras a gente faz lives pelo Facebook e pelo Instagram. Sim, né? sim. E as segundas-feiras eu faço de piano solo. E quinta-feira, piano e voz. Legal. Acompanhe, galera, que é um prato cheio. Legal. Eu coloquei o nome do projeto de intervalos musicais. Então, a segunda é a segunda menor, sou só eu, mas sou eu tocando músicas dos mais variados estilos dentro de um approach jazzístico, assim, tocando, improvisando, criando, elaborando arranjos até na hora. E na quinta-feira é a quinta justa. Segunda menor e quinta justa são intervalos musicais. Certo. Então, são esses dois projetos. A gente começou isso no início da pandemia, vai fazer um ano. A gente começou em abril. E a gente está mantendo isso desde o início da pandemia e tal. E já teve muita gente bacana nos assistindo, grandes artistas e nos recomendando, Roberto Menescal, Carlos Lira, Flora Purim, gente muito bacana, João Bosco, sabe? A gente teve assim, muito engajamento, assim, fora os amigos, que são aqueles cativos que estão sempre ali nos acompanhando, que a segunda ou a quinta não seria a mesma se não ligasse ali, ouvisse a gente. E é engraçado que às vezes tem um poder até curativo, sabe, Sal? Sim, exatamente. Tem propriedades, assim, como o Irã estava falando, a música tem propriedades meio misteriosas. Não, e é capaz de tirar a gente da depressão, muitas vezes, tudo. A música fala e bate forte, não tem jeito. Ó, tem uma fã sua ali, ó, falando que essa família Continentino tem história. Essa fã é muito especial. Não duvido. E a gente só te agradece, cara, por esse trabalho ali, principalmente nesse momento que a gente está atravessando já há quase um ano, né?
de ter essas músicas maravilhosas disponíveis. Eu sempre, às vezes, eu sou taxado como chato ou elitista por questionar muito o porquê que, principalmente, a juventude hoje, eu tô com 50 anos, a juventude hoje não escuta mais música como antigamente. Essa coisa do imediatismo, né, da coisa... tudo é muito fugaz na vida do jovem, que ele mal consegue ouvir uma música no Spotify. Antes dela terminar, ele já está passando para frente procurando outra. E nós, mais ou menos aqui temos a mesma idade, somos mais ou menos da mesma geração, a gente dedicava um tempo do nosso dia... 69, eu sou de 1969. Tu tá de... Eu já me entrego. 69, eu sou de... Sim, eu sou de 71, o Irã é de... Pô, eu sou o vovô aqui da parada, eu sou de 66, pô. Ó, 66. Mas mais ou menos da mesma geração. A gente tem as mesmas referências. Geração. As mesmas referências musicais. E o que eu digo é que a gente dedicava um tempo do nosso dia para ouvir música. Não era um processo que você carregava num celular. Você pegava ou uma fita cassete, ou um álbum, ou ligava o rádio, né? E parava para ouvir música. E você ouvia de tudo. Eu sou da época... Oi, você tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo bem? Tô. Você quer que falar travou algo? a imagem aqui para mim. Eu gostaria de fazer um comentário só sobre isso que você está falando aí. Sim. Então, eu me lembro que até, não sei, há 2 décadas atrás, eu tinha o hábito de ir para casa de amigos com pilhas de vinis debaixo do braço, ou na bolsa e tal. E a minha família, uma família de seresteiro, né, que eu nasci no berço da seresta, e nós tínhamos o hábito, minha avó cozinhava botando disco, cara. Eu chegava da escola, minha avó estava fazendo comida com disco na vitrola, entendeu? E, pô, e tu ia lá atrás, né, cara? Então eu peguei essa referência toda, mas tem um detalhe aí. Nós seguimos o caminho da industrialização e principalmente daquilo que acho que a gente já até conversou sobre isso em off aqui, é que hoje nós estamos na era, infelizmente, daquele enjaulado laboratório. Os artistas falam isso. Hoje você bota um ator aí que sai recém-saído de um curso de 6 meses, você dá uma marombada nele, bota um botox, bota um peitoral bonito, o cara vai para a novela. Músico é a mesma coisa. Hoje tu bota o cara no estúdio ali, treina o cara 3 meses, o cara vira músico. Aí você pega uma história como a do Kiko, que já vem de berço, que o cara estuda música há 45 anos, então acho que a gente perdeu um pouco esse elo aí. Não se tem mais a cultura do escutar música, né? Mas isso, se vocês me permitem falar aqui, claro. Isso aí, no geral, é em tudo, sabe? No comportamento. Você falando sobre música, para mim, me remete muito à alimentação, né? A industrialização do alimento é a mesma coisa. Agora tudo transgênico, tudo não sei o quê, e a pessoa também não tem mais aquele tempo para curtir e tal. Agora, as pessoas têm o livre-arbítrio, né? Da mesma forma que tem os audiófilos, né? Como tem os gourmets, como tem aquele pessoal que gosta de cozinhar em casa, que gosta de fazer uma comida fresca e saudável, e nutritiva e saborosa, né? É a mesma coisa também. Tem um pessoal, para vocês verem, por exemplo, eu participo há 6 anos de um grupo chamado Azimuth, que é um grupo muito conhecido na esfera underground, não no establishment do grande mercado da música. Chegou a ter um sucesso e outro no mainstream ali, né? Porque eles são... Acho que o primeiro álbum do Azimuth é de 73 e a música mais conhecida é A Linha do Horizonte, né? Você mais ou menos que acertou, porque o primeiro álbum do Azimuth era de 75, mas agora o produtor em inglês... Mas agora o produtor inglês encontrou uns arquivos, umas fitas, umas tapes das demos, e lançou um álbum duplo chamado Demos, que é de 73. Então, a carreira discográfica do Azimuth, o início passou de 75 para 73. Mas, assim, o Azimuth é um fenômeno. Ele tem mais de 50 discos lançados no mundo inteiro. No Brasil, só que ele fez sucesso por causa da novela, aquela coisa, e ficou muito no subconsciente coletivo, que todo mundo conhece, A Linha do Horizonte e tal.
né? E, inclusive, os artistas de hoje em dia continuam cantando ela, o Emicida, o D2, essa turma toda dos Racionais, lá, o Mano Brown, essa turma toda é muito fã do Azimuth, né? Muito fã. Agora, o Azimuth tem uma coisa interessante. Em 6 anos que eu toco com o Azimuth, eu já devo ter feito umas 15 turnês internacionais, em todos os continentes. Já gravamos 2 discos, um na Inglaterra, outro nos Estados Unidos. Esse disco dos Estados Unidos foi lançado ano passado, em plena pandemia. A gente teve 3 estrelas e meia na Downbeat, que é a maior revista de jazz americana. E o Azimuth não é um grupo especificamente de jazz, ele tem jazz também, tem o jazz na fusion, né? Mas é uma fusão de tudo, inclusive com samba, com os ritmos brasileiros e tal. E é uma banda instrumental, né? Mas que tem um vocal também como apoio. Quer dizer, então a gente já rodou o mundo várias vezes, somos recebidos sempre com tapete vermelho, temos uma grande Azi Family, uma família Azimuth com amigos de todo lugar do planeta, do Japão, da Itália, da Turquia, de tudo quanto que é lá, da Bélgica, Inglaterra, muita coisa, Alemanha, muita coisa. E a gente sempre vai, volta e enche as salas de espetáculo e tal. Então, o mais interessante que eu tenho observado na cena musical da Europa, dos Estados Unidos também, é a volta do vinil. Sabe? O vinil, eu já gravei agora 2 trabalhos em vinil com Azimuth, né? Lançados. O Fênix, que eu sugiro vocês conhecerem, é só colocar Azimuth Fênix. Tem 6 composições minhas nesse álbum. É importante dizer que os membros originais, o Alexandre Malheiros e o Ivan Conte Mamão, são os mesmos desse 73, né? E eu entrei no lugar do José Roberto Bertrame, que faleceu em 2012, que é o grande pianista, compositor e arranjador. Sim. Então, a gente tem visto esse retorno do vinil através da juventude. A gente toca em muitos lugares na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, no Japão, para plateias de garotada de 20 e poucos anos, na faixa etária de 20 e poucos anos. E o Azimuth tem uma coisa interessante, que ele faz desde o festival de jazz, aos shows nos jazz clubs, no circuito de jazz clubs da Europa, até os festivais de música experimental e também os festivais de música eletrônica, porque ele é muito cultuado, porque os DJs do mundo inteiro são loucos com o Azimuth. E os DJs trazem muito na bagagem a questão do vinil também. A maioria deles usam vinil como uma matéria-prima, e isso não está ultrapassado. E os jovens passaram a comprar vinil, os discos continuaram a ser lançados em vinil. Então, eu tenho 2 discos do Azimuth lançados em vinil, afortunadamente, um lançado agora, ano passado, nós tivemos assim uma bateria de entrevistas internacionais para todos os países, durante o ano inteiro. É uma turma da Califórnia, são os precursores do hip-hop, são os inventores do hip-hop, que são fãs do Azimuth, o Adrian Young e o Ali Shahid Mohammed, que tinha uma banda chamada The Mohammeds, no Brooklyn, que foi lá que nasceu o hip-hop. Ele foi uma das primeiras bandas do hip-hop, né, dos anos 70. Ele é louco com o Azimuth, os 2 são loucos com o Azimuth, ainda fizeram um documentário espetacular sobre o Azimuth, os americanos, né, e lançaram para o mundo inteiro em vinil, no vinil duplo. Detalhe, é um vinil duplo, mais de 46 rotações. Ele é de mais qualidade do que o long play. E é duplo, é como se fosse um compacto grande, sabe? Ele é um pouquinho menor que o long play e maior que o compacto. Tô ligado. E o mais interessante é o seguinte, nessas turnês todas que a gente fazia pela Europa, a gente vai continuar fazendo, né, porque o ano passado deu uma parada, nessas turnês todas, quando a gente tocava para plateia assim, de pessoas mais velhas, né, de 40 anos para cima, principalmente nos jazz clubs, né, que os tickets são um pouco mais caros e tal. Então, eles, depois do show, eles compravam o CD e vinham pedir para a gente autografar. Agora, quando a gente tocava, a gente tocou até em raves, né? Mas raves muito legais, conceituais e tal. E quando a gente tocava para a garotada, para a pista, a garotada vinha procurar a gente depois com vinil para autografar. Nossa, que não tem bacana. uma sensação mais interessante que essa, você dar um autógrafo para um jovem. Por exemplo, em Lyon, na França, a gente estava andando na rua, eu estava andando com o Alex e o Mamão, um rapaz de 17 anos olhou assim, os 2 de cabelo branco, né, aquela cara inconfundível, olhou assim, Azimuth, começou... Desculpa, Não foi nada.
Acidentes acontecem. Fica tranquilo. Olha só. Tudo certo, fica né? Tranquilo. Sim, não quebrou nada não, né? E aí o rapaz chegou e parou a gente, começou a cantar a linha de baixo do Dear Limits, que é uma música. Quer dizer, é uma coisa impressionante, indescritível. A gente se surpreende, Sim. porque tem muitas pessoas ligadas no som desse grupo, tem muitas pessoas ligadas nesse tipo de música, Tem. né? E que consomem.